Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você for novo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, de deixar um like no vídeo e também me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Ontem, de maneira oficial, o São Paulo estreou na temporada, né? E mais um empate contra a equipe do Botafogo, né? Eu sei que são 3 jogos, 3 empates nesse ano de 2025, 2 pela pré-temporada, 1 pelo Campeonato Paulista. Nós tivemos muitas novidades na escalação, como a gente já havia adiantado para vocês. Quem acompanha o canal do Alemão já sabia, por exemplo, que o Jean Francisco seria titular, que o Hugo seria titular, mas foi um São Paulo que não mostrou muito, né, rapaziada? Eu não sei o que estava mais feio ontem, né? Se estava o gramado, se estava a transmissão, se estava o time de São Paulo. Fato é que quem não assistiu o jogo foi sortudo, hein, rapaziada? Porque foi o que eu falei no vídeo de ontem pra vocês. É chato assistir o jogo do São Paulo. Eu não vou fazer muitas críticas, porque ontem, de 20 jogadores relacionados, 13 eram formados pelas nossas categorias de base, alguns garotos inclusive estreando como profissional, alguns como titular, como o próprio Hugo e o Jean Francisco, outros entrando durante a partida, né, como por exemplo o Alves. Foi um dia assim para o São Paulo dar minutos para os garotos, dar oportunidades, rodar o seu elenco e tudo mais, enquanto os principais jogadores, né, tirando alguns que estavam ali como o Arboleda, Ferrarese, Rafael, voltando aí dos Estados Unidos, e eles serão avaliados aí para a próxima partida contra o Guarani, tá bom, galera? Então a gente ainda não tem ainda essa confirmação, porque ainda não foi feita essa avaliação. Provavelmente nós podemos ter um time, né, recheado novamente dos jogadores da base. Isso vai depender da avaliação de jogadores como Caleri, Luciano, Lucas Moura, Oscar, esses jogadores aí que estavam lá nos Estados Unidos. Tá bom, galera? Então, ontem o São Paulo empatou em 0-0, primeiro jogo, primeiro ponto do Campeonato Paulista de 2025, e agora a gente foca aí na próxima partida contra a equipe do Guarani. Vamos para algumas informações importantes. O São Paulo está de olho em um atacante da equipe do Porto, né? O São Paulo está em muitas tratativas aí com o Porto, né? O Porto queria um jogador para liberar o Wendel de maneira imediata. O São Paulo sondou aí o Gabriel Veron. Agora o São Paulo sonda também o atacante PP. Ele que vai completar 28 anos de idade. Vocês lembram dele aqui no futebol brasileiro, surgindo muito bem na equipe do Grêmio. Ele foi vendido, eu sei, por 15 milhões de euros, mas há 4 anos atrás. Tem passagens aí pela seleção brasileira, né? Foi recentemente convocado pelo Dorival Júnior, mas é um jogador aí que não vive mais o seu melhor momento na equipe do Porto. Ele já chegou, inclusive, a ser considerado como um dos melhores laterais, um dos melhores alas, vamos dizer assim, porque algumas vezes ele foi improvisado e começou a jogar muita bola como ala por lá, sendo sondado, inclusive, por gigantes do futebol europeu. O jogador aí, neste momento, teve uma consulta realizada pelo São Paulo para saber as condições, e já adianto para vocês que eu não vejo muito futuro na negociação por conta dos valores envolvidos. É muito difícil hoje tirar o PP da equipe do Porto, tá bom, galera? Então, só para esclarecer para vocês, o São Paulo realizou sim uma sondagem, uma consulta, mas pelos valores envolvidos, eu acho que o negócio não vá para frente, porque é um jogador realmente muito caro. É um jogador aí que realmente deveria ter um grande investimento para você conseguir tirá-lo de lá. O São Paulo está buscando aí um atacante polivalente, e o PP faz muito bem isso. É um jogador que atua em muitas funções, tanto que eu até disse, né, que ele foi considerado um dos melhores alas do futebol português, sendo atacante, porque ele foi improvisado ali, começou a jogar muita bola, não à toa, teve inclusive oportunidades na seleção, sendo titular em Champions League pela equipe do Porto, um jogador realmente de altíssimo nível, tá bom, galera? Então, só para esclarecer para vocês. E nós temos uma notícia de última hora aqui para confirmar: o Wendel deve chegar em fevereiro para ser jogador do São Paulo. Exatamente, nós estamos aí contando as horas para o mês de janeiro se encerrar, né? Hoje nós estamos aí no dia 21 e o Wendel deve chegar em fevereiro para a equipe do São Paulo. Vou explicar para vocês. O Wendel tem algumas pendências com a equipe do Porto. O jogador está acertando esses últimos detalhes em questões de pagamentos, em questões de tudo, e deve ser liberado para ser jogador do São Paulo a partir do mês de fevereiro. Nós não temos a data confirmada
confirmada ainda, isso aí vai depender de tudo que está sendo acertado em questão de valores com o Wendel, mas o jogador está negociando aí a sua saída e o Porto não tem mais ele como parte do seu planejamento. Então o jogador de 31 anos de idade deve chegar já em janeiro, né? Existia uma expectativa dele chegar só lá no meio do ano, só em julho, né? Quando encerrasse o contrato com o Porto e aí valendo de maneira oficial o contrato com o São Paulo, que é a partir de julho, mas essa liberação vai funcionar aí de uma maneira imediata sim, né? O mês de janeiro a gente não pôde contar com ele, mas para fevereiro o jogador deve chegar e ser mais uma opção para o Zubeldia no elenco. O Enzo Dias chegou, já atuou em 2 partidas na pré-temporada, já mostrou aí as suas credenciais, um jogador com muita raça, um jogador com muita entrega, com muito vigor físico, mas o Wendel deve chegar aí para disputar a posição e cá entre nós eu acho que o Wendel vai ser o titular do São Paulo com os 2 jogadores em condições. Eu acho que o Wendel aí vai ganhar essa vaga pelo status, por muitas outras situações. O Wendel tem características diferentes do Enzo Dias, ele é um jogador mais técnico, é um jogador mais defensivo, muitas das vezes pode até fazer um terceiro zagueiro ali pela esquerda. O Enzo Dias é um jogador com mais vigor físico, né? Então é apenas 2 anos de diferença, né? O Wendel é 2 anos mais velho do que o Enzo, mas tem características totalmente diferentes. Vocês vão acompanhar quando os dois estiverem aí do decorrer da temporada. O Wendel um pouquinho mais defensivo, o Enzo um jogador de mais marcação, mais pegada, um pouquinho mais de chegada. O Wendel aquele jogador mais cadenciado, né? Ele, muitas vezes ele lembra até um meia, né? Jogando ali pela lateral, um jogador que é um pouquinho que mais controla a partida, tá bom, galera? Então, temos essa informação aí, o Wendel deve chegar em fevereiro para nossa alegria, sendo aí confirmado como 3º reforço até o momento da temporada. São Paulo segue tentando aí ainda um lateral direito e segue tentando ainda um atacante. A gente falou sobre nomes como o Verón ontem, falamos sobre o PP hoje, então São Paulo segue a ativa aí em busca de novas contratações, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a Copinha, porque hoje, às 19h30, tem o São Paulo novamente em campo com muitos jogadores que estiveram ontem em campo. É, exatamente, São Paulo vai entrar em campo aí com esses mesmos jogadores, né? Rian Francisco, Hugo, Alves, Ferreira, Mike, toda essa garotada, o goleiro João, toda essa garotada estará em campo às 19h30 contra a equipe do Criciúma, valendo vaga na grande final da competição. Lembrando que a final, obviamente, na data histórica do dia 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu. E ó, se o São Paulo avançar e do outro lado, se o Corinthians avançar, o São Paulo atua como mandante. Ou seja, como aqui no estado de São Paulo não pode 2 torcidas em clássico, mesmo nas categorias de base, então se o São Paulo avançar contra a equipe do Corinthians, só terá torcedor do São Paulo no estádio do Pacaembu, fazendo aquela grande festa e, se Deus quiser, conquistando mais um título aí para nossa história. Essa geração tá muito boa, tem grandes jogadores de muito valor, o Ferreira, o Rian, o Alves, o lateral direito Mike, o volante Hugo, que são jogadores que a gente tá falando bastante. Hoje tem esse jogo. Criciúma não é uma equipe ruim, é uma equipe muito boa, tá fazendo a melhor campanha de sua história, é a primeira vez que o Criciúma chega na semifinal da Copinha, então os caras vão com a faca nos dentes, mas o São Paulo também vai. Eu acho que o São Paulo é favorito, mas eu acho que muitas das vezes o favoritismo não entra em campo. Então a gente tem que mostrar vontade, tem que ver a parte física, a parte mental dos jogadores. Ontem os caras estavam jogando o Campeonato Paulista pelo profissional, hoje estarão jogando uma semifinal de Copinha, então a parte mental vai contar muito, a parte física então, deslocamento foi muito grande, né? Os garotos estavam em Jaú, foram para Ribeirão Preto pro jogo de ontem, voltam, né, para essa partida. Se classificar, o São Paulo já tem um compromisso marcado para o dia 25. Se os jogadores que estavam nos Estados Unidos não estiverem em condições, esses garotos jogam mais uma rodada do Campeonato Paulista como profissional, então tem toda uma logística, tem todo um trabalho a ser feito aí para esta semana. A gente está vendo muitos jogos, é uma logística realmente um pouquinho complicada, porque o Campeonato Paulista foi antecipado, né, rapaziada, por conta do Super Mundial, então tem muita coisa acontecendo e hoje, se Deus quiser, o São Paulo vai a campo e vai sair com a vitória, vai sair com a classificação
tô confiante, acho o Criciúma um adversário duríssimo, um adversário complicado. Acompanhei depois aí a partida entre Criciúma e Ferroviária, né, que foi que garantiu o Criciúma na semifinal por 1-0. É um jogo complicado, mas se Deus quiser, nós sairemos com a vitória e com a classificação, né? E aí, estão confiantes? São Paulo avança pelo Criciúma? Será que tem gol do Rio Francisco hoje? Será que a gente consegue essa vaga na final? Tomara que sim, né? Deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo. Eu acho que vai ser um jogo difícil pra gente. Vai ser um 2-1, rapaziada, com um gol do Rian e do Alves. Meu palpite tá aí pra vocês na tela. Deixa o seu aí também nos comentários, fechou? O vídeo tá se encerrando, mas se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Pra todo mundo que nos acompanha, deixa o like e os comentários com os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus. Volto amanhã com mais novidades. Um abraço e valeu!